bem-vindos à primeira live do Congresso Internacional de Formação de TIOs, de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais da Unimax. Deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Edna Diogo, coordenadora de pós-graduação da Unifage Unimax, e também faço parte da comissão do Congresso Internacional de Língua de Sinais. Falando no Congresso, se alguém ainda não se inscreveu no Congresso Internacional, nós vamos deixar o link para vocês se inscreverem, ok? Durante o Congresso Internacional, será no dia 22 e 23 de agosto. E durante esse período, nós vamos ter uma sequência de lives que serão oferecidas sobre temas pertinentes da língua de sinais. E dedicada a vocês que são profissionais da língua de sinais, que são interessados na língua de sinais. Hoje, quem é nosso convidado é a professora Priscila Alcântara. Boa noite, professora Priscila. Boa noite, professora Edna, tudo bem? Tá me ouvindo legal? Tudo, querida. Fala um pouquinho aí do seu currículo e conta pra gente qual vai ser o tema de hoje. Tá bom, professora. Então, boa noite a todos que estão aqui curtindo a nossa live. Vou me apresentar. O meu nome é Priscila, eu sou pedagoga por formação, já sou especialista em docência do ensino superior para a língua de sinais, também sou formada em Libras Avançada, com especialização e ênfase em material bilíngue para o ensino de surdo, né? E é exatamente sobre este tema que eu quero conversar um pouquinho com vocês, que é exatamente o tema da minha pesquisa, e já agradeço a professora Edna Diogo, agradeço a Unimax, agradeço a Faculdade de Jaguariúna por estar abrindo esse espaço aqui para a gente estar falando um pouquinho sobre isso. Perfeito, professora Priscila. Agora é com você. Fique à vontade. Obrigada, professora. Bom, gente, vou conversar com vocês um pouquinho, tá? Sobre material adaptado e o ensino para surdos, tá? E a escolha desse tema, né, principalmente porque a minha área de pesquisa é uma coisa que eu gosto bastante, é a gente discutir por que é que nós falamos, tá, sobre material adaptado, né? O que é material adaptado, tá? Hoje nós temos o cenário da educação brasileira, né, com essa chegada dessa pandemia, que a gente percebe o quanto é importante que nós tenhamos uma educação direcionada para esse sujeito estudante, principalmente quando nós estamos falando do surdo, tá? Só uma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu for falando, escreve aí nos comentários, tá bom? Tá? Então, antes de eu falar um pouquinho sobre material adaptado, a gente precisa trazer como é que o nosso país hoje está enxergando o cenário da educação. Então, quem está na educação sabe que recentemente nós temos, né, a BNCC, que ela vai trazer as diretrizes da educação básica para o nosso país, que o nosso país, apesar de ter a LDB desde o ano de 96, que tem o foco na aprendizagem, faltava aí um currículo para que o Brasil conseguisse ter aí uma base mínima de direcionamento do que a gente precisava fazer, tá? Então, o que a BNCC hoje ela traz? Ela traz o foco nas habilidades. Antigamente, nós tínhamos o foco o quê? No conteúdo, né? Então, nossa época mesmo de estudo, o que nós estudávamos? Nós estudávamos assim, a capital do Brasil é Brasília. Ponto. Hoje não. Por que a capital do Brasil é Brasília? Qual é o contexto que nós chegamos? Então, isso é um foco de habilidade, não é eu simplesmente saber qual é a capital do meu país, é o porquê da capital do meu país estar lá.
Então, hoje a gente está focando mais o porquê que eu tenho que aprender sobre isso, tá? Então, o foco é habilidade, mas o que são habilidades, Priscila? Porque a gente fala muito de habilidades e competências, habilidades e competências. E o que é habilidade? Né? Habilidade é tudo aquilo que é nato, ou seja, eu nasci, eu tenho uma facilidade para isso, ou aquilo que eu vou aprender, que é necessário que alguém me ensine. É nato do ser humano andar. A gente não lembra como a gente aprendeu a andar, mas nós aprendemos. E hoje nós andamos tranquilamente e nem pensamos sobre isso. Então, isso é a habilidade. Então, nós vamos ter aí pessoas que vão ter habilidades muito facilmente para uma situação e outros que vão ter para outras, né? Normalmente, nós temos aí uma situação que a gente bate muito no quê? Na metodologia, tá? Então, quando eu penso em material adaptado, eu penso em metodologia, tá? Por quê? Quem é professor, eu sou muito confortável de falar sobre isso, normalmente nós ensinamos do jeito que nós aprendemos. Ora, se eu aprendo ouvindo, inconsciente, eu acho também que todo mundo aprende ouvindo, né? Quem aprende mais visualizando, acredita que visualizando seria a melhor forma. Quando, na verdade, nós estamos esquecendo de vamos dizer para vocês aí, não sei se vocês já ouviram falar, das múltiplas inteligências que nós tivemos do autor, o Gardner, né? Que lá em 1983, isso mesmo, em 1983, no livro Estruturas da Mente, ele traz 9 tipos de inteligência, né? Então, nós vamos falar de inteligência musical, nós vamos falar de inteligência lógico-matemático, de inteligência linguística, e esses dois últimos que eu trouxe para vocês, a lógico-matemática e a linguística, é o que nós mais exploramos dentro da escola, mas nós esquecemos as outras inteligências, né? E isso pode ser um foco aí muito complicado, principalmente quando você está na educação de um surdo, que querendo ou não, ele é uma pessoa que ele tem uma situação aí referente a um dos órgãos sensoriais. Vamos lembrar que a aprendizagem é através de sensações, é sensorial. Então, uma das situações aí ela é limitada, né? Então, a gente já percebe que a metodologia já não é a metodologia que nós vamos aplicar, por exemplo, para as crianças ouvintes, tá bom? Então, quando a gente vai falar de adaptação, antes de a gente adaptar o material, nós temos que falar de adaptação curricular. Mas o que você está querendo dizer com isso, Priscila, tá? Quando eu tenho o currículo, eu tenho todas as habilidades que eu vou ter que trabalhar e desenvolver naquele indivíduo. Só que eu preciso focar nelas, não no conteúdo. Eu não tenho, por que eu tenho que saber a fotossíntese? Não é simplesmente aprender sobre fotossíntese, como é que a planta consegue ter o seu próprio alimento. É o porquê que isso é importante e como é que isso me prepara para a vida. Essa é a função da educação, tá? E a gente é focado principalmente no surdo e nas pessoas que precisam de um cuidado e de um olhar mais focado, tá? Então, quando eu faço um material adaptado, eu adapto um currículo, eu estou falando em focar nas habilidades que eu quero desenvolver naquele sujeito, tá? E por base, eu vou ter as habilidades que ele já sabe. Quem é da pedagogia já ouviu diversos autores que falam: nós trabalhamos com o conhecimento prévio, nós trabalhamos com a visão de mundo que a pessoa tem. Por quê? Porque a gente tem que partir do princípio as habilidades que a pessoa já adquiriu, ou habilidades que talvez faltem
um pouquinho de afinamento, porque eu não posso avançar para uma situação se eu ainda tenho algo ainda que está faltando ali, tá? O surdo, ele tem uma língua de sinais constituída, certo? Então, nós partimos do princípio que o surdo precisa de ter uma língua. Qual é a língua do surdo? É a língua brasileira de sinais, que é uma língua visoespacial, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro para a gente é a língua desse indivíduo. Nós temos situações de criança que chega para nós na escola que não tem uma língua constituída. Não adianta você querer trazer o português para ela se ele não tem a sua língua materna. Então, quando nós vamos falar de educação, nós precisamos falar dos agentes que estão nessa educação. Ora, se eu penso, se eu falo, se eu me expresso, eu tenho uma língua. Eu estou aqui conversando com vocês, estou conversando em português. Nós temos o Diego fazendo o processo tradutório, que ele está fazendo essa comunicação através de uma outra língua. Então, há uma língua constituída para que se chegue à informação. Então, eu preciso de uma língua. Tudo que eu vou aprender é baseado numa experiência sensorial para que eu também adquira a língua. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro quando nós vamos falar de material adaptado: o sujeito já está constituído na sua língua de sinais? É um ponto muito interessante que a gente precisa pensar sobre isso, tá? Então, o foco do surdo, quando a gente vai focar na educação do surdo, nós estamos falando do processo de letramento dele, tá? E o que é o processo de letramento, gente? Letramento é aquilo, é o conhecimento que eu tenho que me faz, que faz com que eu entenda o mundo, né? Uma coisa é eu, ouvinte, Priscila, eu sei ler, eu vou ler um texto e depois eu entendo o que aquele texto está querendo me dizer. Eu entendo quais são as informações. Então, eu vou entender uma piada, eu vou entender uma ironia, eu vou entender a beleza de uma poesia. Isso é um letramento, é saber como eu vou pegar isso e vou utilizar no meu mundo, tá bom? Então, o surdo primeiro precisa dominar a língua dele dentro dos padrões da idade dele. É como uma criança ouvinte, ela tem um vocabulário limitado quando ela tem 4, 5 anos, que é o que a gente tem que oferecer para esse surdo também. O decreto 5626, ele fala sobre isso, ele fala da presença do instrutor surdo dentro da Constituição da educação dessa criança. Por quê? Não adianta você só pegar um intérprete e colocar ele dentro de uma sala de aula e coloque ali. Não é isso. Então, quando eu for falar de material adaptado, eu também estou falando de gente. Eu estou falando de agentes da educação também nesse processo, tá? Vamos lembrar que a Constituição do nosso país, ela diz que a educação é um direito para todo mundo. E para que eu tenha educação para todo mundo, eu preciso do processo de equidade, que é diferente do processo de igualdade. Igualdade, para que eu chegue na igualdade, eu preciso fazer a equidade. Ou seja, a criança ouvinte, ela precisa de um intérprete? Não. Ela precisa de um instrutor surdo? Não. Mas o surdo precisa. Então, eu preciso oferecer essas coisas para ele, para que a gente consiga entrar numa questão de igualdade. E isso é uma discussão que a gente precisa ter a cabeça muito aberta, ter a mente muito aberta referente a isso, tá? A gente precisa de equidade para ter igualdade, tá? E quando nós vamos ensinar o português para o surdo, nós vamos ensinar o quê? A escrita. Ele não tem o retorno auditivo. Então, não adianta você querer ensinar para ele o que nós ainda somos muito presos, a família silábica. Então,
B com A, ba. L com A, lá. Ba, lá. Ele não tem esse retorno. Então, as estratégias de trabalho vão ter que ser diferentes disso daí, tá? Então, vamos lembrar. A língua brasileira de sinais, ela é uma língua visoespacial. A língua portuguesa, ou as línguas orais, elas são, como o próprio diz, você tem um retorno auditivo. Então, são línguas diferentes que o mesmo indivíduo precisa aprender, tá? Então, são estratégias e metodologias diferentes que a gente precisa trabalhar aí, tá? E a gente precisa lembrar que a escrita, ela é uma tecnologia. Como assim, Priscila, ela é uma tecnologia? Ela não é natural, tá? Ela foi inventada. O que nós temos aí de primeiros registros de escrita foram os sumérios. Os sumérios, eles tinham uma escrita chamada cuneiforme, que era o código de Hammurabi, que era os primeiros registros que a gente tinha das leis. Claro que quem leva a fama são os povos egípcios, né? Mas a gente está falando um pouquinho antes. Isso foi criado, ou seja, não é uma estrutura, a gente não tem dentro da nossa cabeça neurônios, tá? Que são voltados para isso. Eu tenho neurônio, você tem neurônio voltado para enxergar, para mexer o braço, para mexer a boca. Nós temos neurônios naturais para isso, mas nós não temos neurônio para escrita. Isso é biológico. Então, quando a gente precisa fazer um empréstimo de estrutura. Então, quando eu preciso fazer esse empréstimo, aí nós estamos falando de habilidades que nós precisamos ensinar. Ó, volta no que eu já tinha conversado. Habilidades, tá? E aí a gente ensina essa tecnologia de escrita baseado na forma que nós aprendemos. Nós, professores, somos assim. E aí isso vai furar com o surdo. Porque eu não vou poder fazer ba, lá. Não vai. Não adianta eu fazer isso. Ba, lá. Tá? É outras circunstâncias que a gente vai conversar também, tá? O surdo só vai se apropriar disso, dessa tecnologia que é a escrita, através de metodologias diferenciadas. E uma delas é o material adaptado, tá bom? Então, o material adaptado, como é que ele precisa? Ele precisa ser constituído, tá? Ele precisa de percepção sensorial, tá? Eu preciso sentir, tá? Eu preciso criar um vínculo. Quando o Valon trouxe para a gente essa questão da afetividade, ele não estava trazendo para a gente essa questão do abraço e do beijo, não é isso. Ele está querendo trazer para nós o quê? Eu preciso sentir, eu preciso criar uma emoção com a minha aprendizagem. Nem que essa emoção seja ruim, mas eu preciso criar uma emoção com ela. Assim eu consigo me apropriar dessa tecnologia chamada escrita, tá bom? Então, o surdo não vai captar o som, certo? Então, o que eu vou ter que trabalhar? Outras percepções, tá? Então, família silábica, a gente já tá aí descartado. Uma outra coisa que a gente precisa falar também é sobre a memória semântica do surdo. O surdo, ele possui uma memória semântica dentro da sua língua. O professor Fernando Capovilla, que é uma das maiores autoridades que nós temos no Brasil, que fala sobre a alfabetização e ele fala sobre o surdo, ele tem uma pesquisa muito interessante que ele diz assim, quando ele pergunta, ele estudou mais de 5.000 surdos, e ele pedia para eles assim, ele fazia o sinal de café, esse é o sinal em libras de café, ó, café, ó, café. Na hora de fazer a escrita, os surdos escreviam peteca, ó, café. Mas por quê? Olha como é que é o sinal de peteca. Ó, café, peteca.
Então, semanticamente falando numa língua de sinais, elas são muito próximas. Como nós temos palavras muito parecidas no português. Então, eu vou pegar um exemplo, ó. Gato, rato, mato. Para nós, para quem é da área de Libras, percebe que há uma memória semântica, então que ele vai ter um erro aí. É a mesma coisa que você vai, por exemplo, ensinar para ele um morango e ele vai ficar para você assim, eu sei, eu sei. Ele vai ter que resgatar isso na cabeça dele. Que é o que as nossas crianças ouvintes também fazem, mas a gente precisa permear eles, tá? E a memória semântica do surdo é a memória de língua de sinais. Então, nós temos que usar a língua de sinais para ensinar o português, tá? A gente precisa utilizar a língua materna para ensinar a segunda língua. A questão no Brasil é que a gente tem ainda pouco estudo, né? Pouca produção de material de como ensinar português como segunda língua, né? Lembrando que o português na modalidade de escrita pro surdo é segunda língua, tá? É o que a gente chama de L2, tá bom? O material, quando nós precisamos trabalhar esse material, e eu não estou falando para vocês que o material ele precisa ser papel, nós temos que utilizar o papel, mas nós temos aí os recursos tecnológicos, que a pandemia trouxe isso para a gente. Olha, precisamos trazer a tecnologia, a lei já fala isso desde 96, nós estamos em 2020, e a tecnologia ainda é uma sombra dentro da educação, principalmente da educação do surdo, tá? Então, quando você vai trazer esse material precisa ser constituído sempre num tripé. Vamos lembrar, a imagem, tem que ter a imagem da situação do que está acontecendo. Você vai trazer a palavra ou o conjunto de frase, para montar a frase, e você tem os sinais compostos. Então, se você vai ensinar um surdo que já está se apropriando das palavras, você vai ensinar frase, você tem que ter você tem que ter a pessoa sinalizando, você tem que ter a constituição, até para você ensinar verbo de ligação, artigo, preposição, que isso não tem na língua. Isso é um processo demorado, tá? É um processo muito doloroso, diga-se de passagem, e que a gente precisa com calma e com tranquilidade. Não adianta querer pegar Emília Ferreiro e aplicar na educação do surdo, tá? Isso não existe. Não tem como você fazer uma avaliação se ele é pré-silábico, silábico alfabético. Ele tem uma língua visoespacial, está se apropriando de uma língua auditiva como o L2, tá? Então, a gente precisa dar uma olhada com carinho, tá aí, tá? Então, vamos pensar, materiais que é uma coisa que a gente precisa também tirar esse mito da nossa cabeça. O dicionário. Surdo precisa criar o seu próprio dicionário. Então, um dos materiais adaptados que a gente vai fazer é o dicionário. Dicionário precisa ser constituído de tripé, aonde esse indivíduo ele vai lá e vai buscar. Ora, se eu quando estou aprendendo, por exemplo, o inglês, tá? E no inglês eu tenho palavras que eu não vou lembrar. Tem, às vezes, vou construir uma estrutura de frase que é diferente da minha língua materna, porque quem fala inglês sabe que a construção da frase em inglês é diferente da construção do português, e é mesmo. Eu tenho que procurar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás. Muitas vezes eu vou fazer as minhas anotações, eu vou construir o meu material de estudo e eu vou privar o surdo disso. O surdo ele tem que ter lá o dicionário para ele consultar, até ele se apropriar 100% da palavra. Vocês, ouvintes, que se apropriaram da língua brasileira de sinais, quem aqui nunca teve um caderno em que anotava a constituição do sinal? Quem é aqui que até hoje não vai no dicionário olhar que sinal vai usar? Nós, usuários de português, quantas palavras nós não vamos lá no dicionário olhar, tá? Então, a gente precisa
tem que ter esses materiais, a gente precisa parar aí um pouquinho, a educação precisa agora dar um estalo, acordar um pouquinho que educação não é memória. Educação não é baseado só na memória, nessa memória que eu tenho que decorar que é assim. Vamos voltar. O que a BNCC está trazendo para a gente? As habilidades, eu saber utilizar aquilo na minha vida. E quando você adapta o material, você faz o material focado para que aquele indivíduo consiga adquirir aquelas habilidades, você está fazendo o quê? Você está dando para ele o direito, que é constitucional, tá? A gente não precisa nem trazer as outras legislações secundárias, vamos trazer a Carta Magna, que é a Constituição, que traz que é um direito da pessoa, tá? E é um direito que ele é inegável e irrefutável, diga-se de passagem, tá? E vamos lembrar também uma outra situação que é sobre jogo, tá? E a gente precisa deixar muito bem pontuado, material adaptado e jogo. São coisas diferentes. Jogo é uma estratégia de trabalho. Então, eu posso criar vários jogos, e isso também é utilizado na educação da criança ouvinte, do cego, da mobilidade reduzida, do autista, tá? Aonde, através de jogos, eu vou desenvolver algumas habilidades. Isso são estratégias. Material adaptado são situações aonde o indivíduo, junto com quem está no processo de educação dele, professor, instrutor surdo, professor da sala de AEE, tá? O professor titular da sala de aula, porque o professor titular, ele não delega as funções da educação do surdo para os outros agentes, ele é o principal agente de formação dessa pessoa, tá? Apesar de você ter o intérprete para garantir a língua, por isso que a gente defende também muito o ensino bilíngue, tá? Ensino bilíngue não é escola bilíngue, tá? Ensino bilíngue é a presença da língua brasileira de sinais dentro do processo de metodologia, aonde os alunos ouvintes também vão estar ali aprendendo também. Isso também é adaptação de material, tá? Por quê? Porque você vai ter crianças que vão aprender também nessa língua, e aí você vai fazer uma troca. Ora, se eu aprendo trocando com o outro, se eu aprendo ensinando, porque é que a língua brasileira de sinais não está dentro da sala de aula. Ela está restrita somente ao surdo e ao intérprete, tá? A gente precisa pensar nisso também, tá? Então, voltando. Então, quando eu vou criar, por exemplo, o dicionário, tá? Esse dicionário, ele tá ali para ser usado. Para que o surdo, vamos pensar que a gente fez algum tipo de trabalho, por exemplo, agora que entra projetos de Semana da Água, essas coisas, que ele construiu isso, ele pode lá pegar para ele poder usar, sem ficar na dependência de ninguém. Ora, se o objetivo da educação é criar pessoas autônomas, protagonistas da sua própria história e indivíduos atuantes na sociedade, o material adaptado é para que ele saiba. E o material adaptado serve também para mim. Nem tudo nós damos conta também de algumas situações. Então, quando eu vou fazer um material de matemática para uma pessoa que talvez ela tenha uma dificuldade motora, é para que ele possa executar as atividades como os demais também estão executando. Só que dentro de uma perspectiva daquilo que é dele. Ora, tem crianças que têm, para passar para o papel, são crianças que são mais rápidas, mas tem criança que vai precisar de material direcionado para se apropriar dessas habilidades. Então, a gente precisa ficar muito atento ao material adaptado. Lembrando, o material adaptado é para fazer com que o indivíduo, principalmente o surdo, tenha autonomia
na sua educação. Ele não é uma muleta. Ele está ali para que eu possa mexer, para que com o tempo eu não precise dele também. Ora, nós não fazemos nossas anotações, nós não utilizamos as ferramentas hoje aí, anotações no nosso celular, né? E a gente priva na educação de fazer, a gente precisa pensar um pouquinho, tá? O surdo, ele precisa saber sobre também a sua língua. Então, quando eu faço material adaptado, o objetivo não é só o português, são habilidades linguísticas, são habilidades de aprendizagem. A gente está falando de metacognição, tá? É disso que nós estamos falando, tá? O surdo, ele faz a construção simbólica, do mesmo jeito que nós fizemos a nossa constituição simbólica, quando nós estamos falando a nossa língua. Eu vou chegar agora para vocês e falar o seguinte: elefante cor-de-rosa. Cada um que está aqui acompanhando fez a sua imagem mental de um elefante cor-de-rosa. Vai ter gente que pensou num desenho. Vai ter gente que pensou num animal mesmo, cor-de-rosa. De repente, aquele ali pensou num rosa mais vibrante. Aquele ali já pensou num rosa mais pardo. Isso é simbologia. Quando eu estou falando em português aqui, e o professor Diego está fazendo um processo tradutório, ele está trazendo a simbologia da língua oral, está transformando isso numa simbologia de uma língua de sinais. Então, isso é muito importante. Então, quando eu tenho esse respeito a esse processo, eu estou pensando numa educação desse indivíduo. Então, o material adaptado, ele precisa ser um material com foco nas habilidades que eu vou desenvolver, com os objetivos muito bem traçados. Lembrando que a língua base é a língua de sinais. Se essa criança tem alguma situação ainda falha bastante, ou ela tem um vocabulário muito baixo de língua de sinais, nós temos que ensinar língua de sinais para eles. É só a gente lembrar das nossas crianças ouvintes. Crianças ouvintes que têm bom vocabulário, elas vão se apropriando melhor do código do que as crianças que têm baixíssimo vocabulário. É a mesma coisa o indivíduo surdo. Só que o surdo, além dele ter que se apropriar da língua brasileira de sinais e constituir essa simbologia da língua para que ele possa expressar os sentimentos dele, ele vai se apropriar. Ora, o surdo, quando nós vamos escrever, a criança não fica assim, panela. Então, é P com A, P com A, pá. O surdo, com o tempo que ele vai fazendo, ele vai fazer assim, ó. Pera. É P, A. Aí ele faz pá. Ele até vai começar com a soletração também. E a gente também não pode chegar e falar, não pode. Não pode levantar a mão. Ele vai fazer isso. E normalmente, quando quem conhece surdo sabe que às vezes eles vão falar com a gente algum sinal que a gente não conhece, eles param e fazem primeiro para depois passar para a gente. Igual quando a gente não conhece o sinal, a gente faz o sinal e faz assim, o que é? Então a gente precisa olhar para a educação desse indivíduo realmente olhando, olha, a gente precisa de ter esse processo bilíngue, tem que existir essas duas línguas dentro da sala de aula, tá? A instrução não pode ser só em português, porque quando a gente faz uma tradução, e aí o professor Diego entra na live dele, ele vai falar sobre isso, nós estamos traduzindo cultura. E quando eu vou ensinar português, eu estou ensinando cultura. E a base do surdo é a cultura surda dele, é a língua dele, é a memória semântica dele. Então, o que é que eu sei do meu aluno para que eu crie material para que ele chegue? A que ponto eu consigo organizar e produzir materiais
aonde ele tem que produzir junto comigo, que sou o professor de AEE, sou o intérprete, sou o professor titular da sala de aula também, né? Então, a criança ela vai chegar no 5º ano, ela não vai ter a escrita como a criança ouvinte. Ora, nossa região, eu vou dizer aqui a região de Campinas, que é a região onde eu me encontro, nós tivemos um êxodo muito grande dos haitianos. Eles falam crioulo. Então, eles também têm que se apropriar de uma língua. Claro que o processo de apropriação da língua deles vai ser mais fácil, porque nós estamos falando de uma língua auditiva para uma língua auditiva. Então, acaba sendo até um processo mais simples. Mas você acha que uma criança haitiana vai chegar no 5º ano escrevendo igual a criança do 5º ano? Gente, não vai. Mas o que que a gente fez para que ele conseguisse enxergar o que ele precisa melhorar, ele entender as habilidades que ele tem que desenvolver. Essa é a toada, tá? Então, material adaptado, eu tenho que ter foco nas habilidades, foco no que eu quero, saber que não é simplesmente você pegar papelzinho, sinalzinho, palavrinha, tá? Você tem que criar estratégias, você tem que trazer a cultura surda, essa cultura ouvinte e mostrar, olha, aqui a sua língua, ó, a sua língua, que a língua de sinais ela é assim. Para o ouvinte é assim. Porque é assim que quando a gente vai se apropriar da língua de sinais, nós ouvintes, nós nos apropriamos também da cultura do surdo. Então, quando a gente vai pensar material adaptado, é isso. Não é só eu pensar palavra, sinal, imagem. Eu estou pensando o foco que eu quero que ele desenvolva. Tá bom? Então, a minha explanação geral era essa. Professora Edna. Olá, nossa, que bela explanação. Muito bem. Parabéns, professora Priscila. Foi muito clara, um tema extremamente pertinente. Eu espero que as pessoas que estão assistindo, né, tenha contribuído, né? Eu vi que tem vários que são professores de Libras, intérpretes, né? E é um tema mesmo que tem que ser discutido, tem que ser desenvolvido. Tem que ser explanado várias vezes, as questões das habilidades, enfim, muito bom, professora. Agora, eu vou chamar a professora Andréa Rosa. Professora Andréa Rosa, tudo bom? Tudo bem, professora Edna? Muito boa noite para todos os Boa presentes. noite. Boa noite, professora Edna. Boa noite, professora Priscila. E boa noite, intérprete Diego. Professora Andréia, a professora doutora Andréa Rosa, né? Que também faz parte da nossa equipe. Professora, fala um pouquinho aí da sua participação no Congresso, nos nossos cursos. Boa noite. Boa noite. Estão todos me ouvindo normal? Estamos sim. Estão sim? Então tá bom. Só mudar um pouquinho sua câmera, um pouquinho mais pertinho de você. Jogar um pouquinho para a direita. Vamos lá. Opa, tá Ficou linda, melhor? apareceu. Tá certinho. Ficou melhor? Não Ficou sei mais. ótimo, Peraí. Andréia. Tá bom, eita! Vamos lá, gente. Não sei. Ixi! Parece que saiu agora. Não, tá certo. Saiu? Estamos te vendo e te ouvindo. Então tá bom, que ótimo. Boa noite, então. Foi um prazer participar dessa palestra belíssima que a professora Priscila nos agraciou, né? Nos presenteou nessa segunda-feira. E foi muito bom também a sua participação, a participação dos nossos ouvintes. Foi maravilhoso, né? E aqui eles deixaram algumas perguntas para a professora Priscila, que eu gostaria de reportar. Algumas perguntas que eu vou fazer tudo de uma vez só. E aí a professora Priscila responde conforme ela achar
melhor, né? Ok. Uma das primeiras perguntas que foram feitas é sobre a questão do ensino da língua inglesa, se dá para fazer esse material adaptado para a língua inglesa também, como que seria esse ensino para a língua inglesa. Outra questão que ela fez também, ela faz uma pergunta seguinte: posso dizer que o processo de adaptação de currículo é buscar o que o aluno, de fato, é buscar o que naquele aluno falta trabalhar de forma a diferenciar o conhecimento adquirido? Ela faz essa pergunta, né? Outra pergunta que se é feita é, quando o aluno chega no quinto semestre, no ensino fundamental, sem saber Libras, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Fazer esse material adaptado é também trabalhar com conhecimentos prévios, tá? E outra pergunta, há uma pergunta se você tem algum material publicado, sobre algum material adaptado, publicado, que poderia compartilhar. Como fazer esse material adaptado nas aulas remotas? Considerando, né, que você falou do dicionário. Então, ela perguntou como fazer esse dicionário nessas aulas remotas, tá? E aí também, outra pergunta é, correto a gente falar de letramento, sendo que o letramento tem a ver com a língua portuguesa e não necessariamente com a língua de sinais, que a língua de sinais é outra? Então, fica aí as perguntas para a professora Priscila. Tá, joia, professora Andréia. Perguntas até anotei aqui para não me perder na resposta. Bom, então vamos lá. Teve a pergunta que falou sobre a questão da língua inglesa, né? Todo ensino, ele é focado em habilidades, certo? Então, quando eu vou me apropriar de uma L2, que vai ser o caso do inglês, né? Sempre vai ser uma segunda língua, terceira língua, ela deixa de ser a língua materna. Você vai adaptar, sim, situações linguísticas para esse ensino. Você não consegue ensinar para uma criança, ou mesmo para um adulto, que é usuário de português, a língua da mesma forma que você vai ensinar uma pessoa nativa que vai adquirir a L1, certo? Nós não lembramos como nós adquirimos a L1, né? Nós ouvíamos, né? Ou mesmo aqueles que são de famílias surdas estão sinalizando ali o tempo todo e você vai incorporando isso. Então, quando você vai fazer o ensino de uma língua, no caso, você está falando de uma língua especificamente auditiva para uma outra língua auditiva, você tem que fazer também as questões culturais. Então, você vai trazer metodologias que podem ser também um dicionário, aulas interativas, situações do dia a dia que a gente precisa trazer, que também é o que a gente vai trazer também quando a gente vai fazer sobre o indivíduo surdo. Então, você pode estar fazendo o material, lembrando que o foco é a habilidade que você quer desenvolver naquela pessoa, que não é só ela ser um dicionário ambulante, sabendo falar um monte de palavra em inglês, né? Palavras em inglês todos nós sabemos falar e sabemos falar aos montes. Nós sabemos montar frases em inglês? Não, nem todos. Nem todo mundo, né? Meu inglês é super fraco, eu falo que eu tô do básico ali, básico. Mas eu sei um vocabulário enorme de palavras, mas não sei utilizar gramaticalmente. Por quê? Porque me falta uma cultura também do inglês para que eu consiga me constituir a frase, me fazer entender. Né? Então, quando fala de adaptação, a gente está falando disso também. Uma outra pergunta que eu, para eu poder responder as duas, eu vou trazer sobre letramento, tá? A questão letramento, a gente foca muito na palavra, na etimologia. Letra, tá? A gente está confundindo alfabetização com letramento. Letrar
É através daquilo que eu aprendi, o que é que eu vou fazer com aquilo. Ou seja, eu posso, por exemplo, aprender vamos pegar lá, no caso, os chineses, né? Como é que é o nome da língua deles? Meu Deus do céu. Mandarim? Isso, obrigada. Mandarim? É um língua simbólica, né? Você, através dos símbolos, às vezes um símbolo, você constitui frases enormes, por exemplo, na nossa língua, né? E não deixa de ser um letramento. A partir do momento que eu me aproprio desse código e eu sei aonde utilizar, isso é letramento. Letramento não tem a ver com letra. Letramento tem a ver com o conhecimento que eu tenho, como é que eu vou usar. Então, eu conheço a língua. Por que o surdo se apropria da língua de sinais? Porque ele consegue se expressar. Então, ele se apropria da língua para ele poder se expressar. Ele se apropria da constituição das histórias, a gente vai contar as historinhas, por exemplo, né? E por que quando a gente vai contar a história, a gente tem que fazer todo um cenário, a gente tem que fazer, então, por exemplo, o sol vai subindo, a noite vai caindo, sai por detrás da moita, né? Por exemplo, o lobo mau saiu por detrás, alguma coisa, para que ele consiga se constituir, saber trazer para isso daí, tá? Porque a gente ainda traz letramento como letra, né? E aí que é diferente de alfabetização. Alfabetização é eu me apropriar de um código, que necessariamente eu posso me apropriar de um código e não saber o que está escrito. Eu vou dizer para você que eu sou codificada em inglês. E eu leio lá, lindo, lindo, lindo. O que você leu, Priscila? Não sei. Não sei o que eu li. Não faço a menor ideia do que eu li. Mas eu li. Mas eu não sei o que eu li. Então, eu sou letrada? Não sou. Né? Que é o mesmo processo quando nós, ouvintes, estamos nos apropriando da língua de sinais, que no começo, ou eles estão lá sinalizando, você até sabe os sinais, mas você fica assim, o que foi que eles estão falando? Eles estão falando muito rápido. Eu não estou dando conta. Todo intérprete já passou por esse desespero. Já passou por isso. Já. Neles, você sabe, sei lá, 5.000 sinais, mas na hora de montar tudo, você... Então, me faltou ainda um letramento dentro da língua de sinais. Por isso que depois o professor Diego vai trabalhar na próxima live, ele vai trabalhar essa questão mesmo dessa apropriação que nós temos também, dessa dificuldade que a gente tem também em constituir a gente com a língua também, tá? Outra pergunta que a professora trouxe, que os internautas eles trouxeram também, dessa questão do material, né, que eu acho que eu acabei já falando, que o material, ele deve estar sempre, ele tem que ser constituído com o aluno, e nessa época de pandemia, como é que eu vou construir um material com esse aluno? Ora, se eu construo apostilas e construo materiais com os meus alunos, é porque a gente ainda nós somos muito presos ainda a eu faço a apostila, mando para o meu aluno responde e me manda de volta. Isso não é educação. Educação precisa de dialética, trocar. Eu preciso trocar. Então, se eu vou construir, por exemplo, um material junto com esse indivíduo, nós estamos falando de pesquisa, nós estamos falando de internet. Ele pode pegar, você está trabalhando, por exemplo, uma história, vamos pensar que você foi focar numa história. Tá. Então, essa imagem. Pesquisa para mim uma imagem e cola, por exemplo, no Word, ou desenha, porque a criança adora desenhar, você fala de criança. E como que a gente escreve? Como é que está escrita essa palavra? Quem é esse sinal? Ele vai fazer, por exemplo, um dicionário online, já que a gente está com questões para poder imprimir, e a gente também precisa falar um pouquinho de tchau para o papel também, né? Nós podemos muito bem fazer utilizando o nosso celular, ou eles, principalmente no celular, eles têm Snapchat, eles têm Facebook, eles têm YouTube, eles têm Instagram, né? TikTok.
para estar fazendo isso também, né? Então, a gente tem que estar se adaptando também a essas situações. Eu falo que hoje o material adaptado não é só para o surdo, é para a gente também, né? A gente precisa também fazer isso. Qual que foi a outra pergunta, professora Andréia? Foi do. Nossa, como. Não, acho que foram todas. Em língua portuguesa. Eu acredito que você respondeu todas as nossas perguntas. Eu acho que talvez, quando a pessoa foi falar da questão do inglês, acho que talvez ela estivesse falando da língua inglesa para o surdo, né? Não sei. Língua inglesa para o surdo, Tá. Então, material didático como língua inglesa para o surdo. Então, se o surdo está aprendendo a língua portuguesa como L2, através de estratégias de material adaptado, você vai utilizar as mesmas estratégias para ensinar para ele a L3, a L4, a L5, a L6, porque nós temos surdos aí que sabem muitas línguas aí, tá? Tanto escritas, sabem escrever, então são estratégias também. Lembrando, para que ele aprenda inglês, ele já tem que estar com uma estrutura de língua oral bem constituída. Ele já tem que entender qual que é a metodologia da aprendizagem para uma língua oral. Não adianta ele sai de uma língua visoespacial e você joga o inglês para ele, sendo que ele ainda tem muitas situações ainda, né, dele entender a aprendizagem da língua oral, tá? Lembrando, a gente precisa estar lá atrás desenvolvendo situações da metacognição, da metalinguagem, para que ele possa fazer, tá? É igual a gente quando vai aprender outras línguas, tá? Professora Priscila, tem duas perguntas aqui que o pessoal me retomou. Okay. O aluno no ensino fundamental sem Libras, e se a professora tem algum material adaptado já para publicação. Sobre essa questão, me permite falar sobre essa questão do inglês para o surdo, normalmente, quando a gente está falando de ensino de inglês para surdo, normalmente quem aprende, quem se interessa pelo ensino da língua, não estamos falando pelaquela disciplina de inglês que tem na escola. Isso aí é outra coisa, que também o ouvinte também não aprende nada, vamos ser honestos. Sim. Não é um ensino da língua, é uma disciplina que tem. Normalmente, quem busca esse aprendizado da língua são os surdos acadêmicos, são surdos de pós-graduação, são surdos que já fizeram uma faculdade e estão nos cursos de pós, que estão no mestrado, doutorado. Por quê? Daí eles normalmente têm que procurar ler algum texto acadêmico, mesmo de surdo, às vezes ler surdos no inglês. E aí eles já têm toda essa, como a professora Priscila já disse, eles já têm todo esse domínio maior do português, porque eles já estão acostumados também a ler, a ter uma carga de leitura muito maior do que os surdos que estão na escola, tá? Mas voltando antes que nosso tempo acabe, então ficou as duas questões sobre se a professora tem material adaptado para publicar, para compartilhar, e como que fica esse aluno que chega no ensino fundamental sem Libras, e que provavelmente também está sem o português, né? É isso que eu estou entendendo. Exato. E eu vou dizer para essa pessoa... aí surgiu mais uma perguntinha, porque daí foram dois que perguntaram. Pergunta para ela, pergunta para ela. O EJA, né? Como que é esse aluno do EJA? Porque temos aqui o nosso aluno do EJA. Então, como que seria esse aluno do EJA? Ok. Bom, sobre a criança que chegou para você no segundo ano e ele não tem língua, tá? Eu vou dizer para você que eu tive esse desafio, eu passei por isso, tá? Você vai nadar, nadar e morrer na praia enquanto ele não aprender a língua. Enquanto ele não aprender a língua brasileira de sinais, você vai nadar e você vai morrer na praia, tá? Ele entende a situação, mas o problema é que a constituição simbólica dele vai ter um pouco de problema por causa de ausência de uma língua, tá? Então, o que é que precisa? Ensinar língua brasileira de sinais para ele.
É isso que tem que fazer. Então, tem que ter uma conversa com o coordenador pedagógico da sua unidade escolar, uma conversa com o diretor, precisa passar essas informações para as secretarias de educação, explicar para ele que essa é uma criança que não tem uma língua constituída e que essa criança tem o direito a ter um ensino especializado, isso é previsto em lei, para que ele aprenda a língua brasileira de sinais, tá? Precisa conversar com essa família, se essa criança faz acompanhamento em algum lugar, não sei, né, a história dessa criança em si, tá? Se a família aceita ou não aceita, e aí se a família não aceita ou não, aí há a necessidade da escola procurar atendimentos psicossociais e outras esferas também, para que a gente possa conversar, porque a gente sabe aí de algumas histórias aí, que é muito comum, a negação, né, de você aprender a Libras, porque eu não aceito que meu filho é surdo, tá? Aí a gente entra também nisso. Então, é ensinar Libras para ele. Dê uma língua para essa criança. Dá uma língua para ela. E a língua dela é língua de sinais. Dá uma língua. Você vai dar uma língua para ela, você vai ver que as coisas vão ficar mais fáceis de poder avançar. A segunda sobre material. Eu tenho materiais que ao longo do processo eu fui construindo, que eu tenho com os surdos, eu tenho publicação de material pela Faculdade de Jaguariúna, que depois, se precisar disponibilizar, tá? Que são materiais que quando eu fiz a pós-graduação lá, eu não tenho material publicado por uma questão mesmo financeira, que eu preciso de de dinheiro para poder fazer a publicação, mas que a gente tem algumas estratégias que quem precisar, chama a gente aí no perfil que a gente pode conversar, não tem problema nenhum. E o aluno do EJA, faça uma avaliação desse aluno, como que ele está no português, como ele está na língua de sinais, e você vai criar estratégias também de dicionário, lembrando que ele é um adulto, lembrando que ele tem muito conhecimento já das experiências empíricas que ele tem. Então, do mesmo jeito que no EJA, nosso trabalho metodológico, ele é um trabalho muito direcionado para o público adulto, porque eles têm um conhecimento, eles têm um letramento fantástico, tá? E eles possuem você fazer o que eles sabem dentro e também é material. Utilizando as mídias, utilizando construção de dicionário e sempre baseado no foco das habilidades que você precisa desenvolver nele. Lembrando, a gente tem um hábito de achar que a gente tem que ensinar tudo, né? O professor joga nas costas, eu tenho que ensinar tudo. Não. Existem habilidades primárias. Foca nas habilidades primárias. Por isso que a educação do surdo, ela é feita com várias pessoas. Você não tem, por exemplo, um instrutor surdo, mas você tem um diretor na sua escola, você tem um coordenador, você tem que entrar em contato com as secretarias de educação ou com as diretorias de ensino, porque alguns é estado, alguns é município, né? Então, precisa ver isso daí, para que você consiga fazer um trabalho pedagógico direcionado, tá? Esse é o foco. Mais alguma coisa? Professora? Não, eu acho que era só isso mesmo, professora Priscila. Agradecemos muito seu esclarecimento, foi ótimo, muito obrigada. E agora nós devolvemos a palavra para a professora Edna, que é a coordenadora desse trabalho todo maravilhoso, dessa formação que nos forma e nos informa e nos transforma durante todo esse período de ensino e aprendizagem nos cursos. Muito obrigada e boa noite. Agradeço a todos. Até a próxima. Eu que agradeço, professora Andréa, grande parceira, que há anos aí está transformando, formando os docentes e os intérpretes de Libras há mais de 12 anos nos nossos cursos de pós-graduação. Dentre eles, aí, nossos grandes professores, Diego e Priscila, que foram nossos alunos e hoje são grandes mestres aí. E parabéns, professora Priscila,
o tema é extremamente pertinente, dá para ficar aqui até passar noites e noites falando, até para tranquilizar aí o público, a professora Priscila faz parte do nosso corpo docente, ela trabalha exatamente com a elaboração de material pedagógico, de material bilíngue, né? E nós vamos oferecer, além da pós-graduação, nós estaremos oferecendo aprimoramentos, cursos de extensão, voltados para isso, porque nós sentimos que a necessidade vai ser um caminho para colaborar com os profissionais e aperfeiçoá-los também. Agradeço ao professor Diego, intérprete, que está interpretando para nós nessa live, e agradeço a todos vocês que participaram, lembrando que na próxima segunda teremos mais uma live, que será com o professor Diego, que ele vai falar sobre intérprete educacional na construção da educação inclusiva. Não percam, e não deixem de se inscrever no Congresso. O Congresso também vai ser sensacional. Então, agradeço a todos, obrigado, Raul, que está aí na parte técnica. A noite foi maravilhosa, e um grande abraço a todos, que fiquem com Deus, e na próxima segunda nos encontramos. E lembrando, professora Edna, que nós vamos fazer o congresso, e eu vou abordar sobre isso no mini curso, e que depois nós vamos trazer mais informações disso também. Isso, a professora Priscila vai abordar, vai continuar com esse tema, dentro do congresso, cortou um pouquinho, né? E depois, vocês que estão aí nos seguindo, quem já é nosso aluno, sabe que a gente tem um cardápio aí de aperfeiçoamento, de cursos, de pós-graduação e tudo mais, que vamos ofertar para vocês. Ok? Então, eu aguardo todos na próxima segunda. Divulguem, por favor. Divulguem para os amigos, tragam mais pessoas para o nosso grupo. É isso aí. Grande abraço, beijo para todos. Até a próxima segunda. Até a próxima. Próxima.